Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Mais uma vez, gratidão pelas mensagens de vocês aqui no YouTube, tá bom? Amo ler as mensagens de vocês aqui, principalmente o até amanhã, que é o nosso compromisso de estarmos todos os dias estudando as Escrituras juntos. Vamos dar continuidade aqui na sessão 46 de Doutrina e Convênio. A gente estudou ontem o versículo 1 e 2, né, falando sobre que as reuniões devem ser conduzidas pelo Espírito Santo. E hoje a gente vai dar continuidade aqui o versículo do 3 ao 6, tá bom? E os primeiros dois versículos falou como deveria ser conduzida a reunião, vai trazer muitas informações para nós, né? Ontem eu compartilhei algumas delas. E a outra pergunta que estavam fazendo, e aí é por meio dessa revelação, Doutrina e Convênio 46, que é respondida as perguntas, era a questão de quem deveria frequentar as reuniões da igreja, tá bom? Havia uma parte, né, dos membros falando, não, só quem tiver muito interessado na igreja, que for muito sincero, que deve participar. Aqueles que não tiverem uma busca sincera, eles deveriam não deixar participar na reunião. Então ficaram esse tipo de discussão, sabe? E ali, então, nessa revelação vem a resposta. Embora, né, eu vou ler os versículos aqui e já vou explicando, mas essa era uma das questões aqui, tá bom? Que eles ficavam falando, uma parte falava, não, só quem realmente está interessado que pode ficar. O problema é quem vai julgar quem está interessado ou não na igreja, né? Então, não tem como. Aí, então, alguns até lendo o livro de Mórmon, né? Não tinha livro de Mórmon para todos os membros da igreja ali ainda, né? Mas os que tinham e leu falou, não, nessa parte aqui no livro de Mórmon, o próprio Salvador Jesus Cristo falou que nós não devemos excluir ninguém, tá bom? E então essa revelação de Doutrina e Convênio 46 veio para confirmar da maneira que deve ser, tá bom? Então vamos ler aqui o versículo 3, diz assim, ó, não obstante, tem desordem de jamais excluir quem quer que seja nas vossas reuniões públicas, que são realizadas diante do mundo. Reuniões públicas aqui são reuniões a quais todos são convidados. Por exemplo, reunião de bispado, não, que é só o bispado. Reunião do conselho da ala é só a liderança do conselho da ala ali, então não tem necessidade de chamar todos. Mas as reuniões públicas, né, nós podemos interpretar aqui como as reuniões sacramentais, conferências gerais, conferência de estaca. Então essas reuniões são públicas, tá bom? Ou seja, é para todo o público, todos estão convidados, esse que é o ponto aqui. Então ele fala que ninguém deve ser excluído, quem quer que seja das reuniões públicas, tá bom? Que são realizadas. E alguns, né, estavam se baseando em 3º Nef, capítulo 18, versículo 22 em diante ali, o próprio Salvador Jesus Cristo falando acerca de que não deveria excluir as pessoas das reuniões. Eu vou ler aqui, ó. O próprio Salvador falando, eis que vos reunireis com frequência, e a ninguém proibireis de achegar-vos a vós quando vos reunirdes, mas permitireis que se acheguem a vós, e não lhe proibeis, mas orarei por eles e não os expulsareis. Então aqui o Senhor fala, né, o Senhor Jesus fala a maneira que era para ser na igreja dele. Era para se reunir com frequência e que ninguém era proibido, não era para expulsar ninguém da igreja. Tá bom? Então tá bem claro aqui. Vamos lá, versículo 4 ele continua, né? Ele vai dar ênfase até o versículo 6 nessa parte, que todos são convidados. Versículo 4 diz assim, tendes ordens também de não excluir de vossas reuniões sacramentais ninguém que pertença à igreja. Não obstante, se alguém tiver transgredido, que não participe do sacramento até que haja uma reconciliação. Então, alguns poderiam pensar, esse aqui é membro da igreja, mas ele não pode tomar o sacramento porque ele não está digno, né? Ele fez alguma coisa ali que... Né? Mas aqui está claramente, mesmo que uma pessoa ele não possa tomar o sacramento, ele deve ir na reunião e ninguém deve impedir ele de estar na reunião da igreja, tá bom? Então ele deve ter livre acesso para estar ali e adorar ao Senhor. Ele não deve participar do sacramento até que se reconcilie, mas isso quem ajuda a pessoa é o bispo, tá bom? O bispo faz reunião com a pessoa, faz meta
para que a pessoa possa se reconciliar com Deus, né? O papel do bispo é ajudar a pessoa nesse papel de se achegar-se ao Senhor, fazendo meta para que a pessoa se aproxime de Deus, né? Igual a questão do arrependimento, né? Eu sempre lembro do arrependimento como uma árvore num tempo de tempestade. Ela dobra tanto com o vento que as suas folhas acabam encostando, né, no chão e suja de lama ali, tá bom? Se nós se concentrarmos somente na limpeza das folhas, o que vai acontecer? Na próxima tempestade ela vai novamente se dobrar. Então, o papel do bispo, da liderança da igreja, é fortalecer a árvore, fortalecer aquela pessoa para que ela fique resistente, para quando vier a tentação novamente, ela não se curve perante a tentação, mas esteja firme no Senhor. Então aqui fica claro, né, que a pessoa, mesmo sendo membro da igreja e não possa participar do sacramento por conta de algo que ela cometeu, algum pecado, né, e mesmo assim ela deve ir na reunião e ninguém deve expulsá-la da reunião, tá bom? Então tá bem claro aqui essa questão. Vamos lá, o versículo 5 aqui diz: E também vos digo que não deveis excluir de vossas reuniões sacramentais quem quer que esteja sincero e procurando o reino. Digo isso a respeito dos que não são da igreja. Então veja bem, nós não temos direito nem de proibir nem os que são membros da igreja, nem também os que não são membros da igreja. Todos devem vir à igreja, tá bom? Aqui eu lembro da parábola, né, da grande ceia do Senhor, lá em Lucas, capítulo 16 ou é o capítulo 14? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho, eu acho que eu marquei aqui no final. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 16 ali, fala da parábola da grande ceia. O Senhor ele faz uma grande festa. A ceia é o alimento, né, que ele prepara ali. Então, ele prepara e manda convidar, né, todas as pessoas. Mas no dia da festa, né, as pessoas começam a escusar-se, dar desculpas e não ir para a festa. E o Senhor, então, ele manda, né, as pessoas, o servo dele, convidar todas as pessoas ali, né? Lá no versículo 21, por exemplo, né, de Lucas 14, diz assim: E voltando e voltando aqueles servos, ou seja, anunciando para o chefe de família ali que aquelas pessoas não vão ir para a festa, então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres, aleijados, coxos, cegos. E disse o Senhor: Feito está como mandaste, e ainda há lugares. E disse o Senhor ao seu servo: Sai pelos caminhos avalados, forçai-vos a entrar na minha casa para que se encha. Então o Senhor ele quer a igreja cheia, ele quer a ceia dele cheia. Nós devemos sempre convidar as pessoas, tá bom? Então aqui fica muito claro que eles não poderiam excluir as pessoas das reuniões ali. Então nós lemos o versículo 5, vamos ler o versículo 6 aqui, tá bom? O último versículo aqui de hoje. Aqui o versículo 6 é uma ênfase de novo no mandamento, né? Ele está dando a ênfase de que não deve proibir as pessoas de estar nas reuniões da igreja. Então aqui ele vai falar novamente, ó. E torno a dizer-vos, com respeito às vossas reuniões e confirmações que houver, e se alguém não for da igreja, mas estiver sinceramente procurando o reino, não os excluireis, tá bom? Então ele fala claramente aqui para não excluir. Aqui tem duas perguntas no manual, e eu gostaria de fazer essa pergunta para nós, que está no manual aqui do Vem e Segue. As duas perguntas é o seguinte: você acha que seus amigos e vizinhos se sentem bem-vindos nas reuniões de adoração da sua ala? O que você está fazendo para que as pessoas sintam um desejo de retornar às reuniões da igreja, né? Uma das coisas que nós devemos sempre fazer, tá bom? Que já fica de meta para nós, é que se você vê um rosto novo na igreja, você deve ir até lá e cumprimentar aquela pessoa, fazer aquela pessoa bem-vinda, tá bom? Sempre. Vê um rosto novo ali, vai lá, se apresenta, conversa com a pessoa, e é isso, tá bom? É uma das coisas que nós devemos fazer. Bom, eu gostei da conferência geral, peguei aqui e vou terminar com essa parte da conferência geral que nós tivemos agora,
tá bom? A conferência de abril de 2025. O discurso foi o do Elder Christofferson, né? Do Coro dos 12 Apóstolos, e ele conta uma experiência que ele teve junto com a esposa dele, ao convidar uma amiga muito estimada, uma pessoa que eles gostavam muito, a ir à igreja. Eles convidaram ali para ir para a igreja, e eles estavam ansiosos, né? E a pessoa era até culta, né? Tinha bastante entendimento, assim. Então, eles levaram ela para a reunião. E aí eu gostaria de ler nas palavras do presidente Tidor, né, como foi essa experiência. Na época ele não era presidente, né? Ele foi com o casal, ele e a esposa ali, né, para convidar e levar essa mulher na igreja ali, tá bom? E veja só a perspectiva dele e o que aconteceu com a amiga dele na igreja. Diz aqui na conferência, né? Eu queria que tudo fosse perfeito. Nossa amiga era uma pessoa muito instruída e muito espiritual. Eu estava ansioso que as reuniões daquele ramo deixasse nela uma boa impressão e que representasse bem a igreja. Ora, o ramo que se reunir era em alguma sala alugada, né? Então não era uma capela como nós temos às vezes bem grande, com salas, né, sacramental, tudo muito bonito, né? Era uma casa alugada, né? E olha só onde era alugada aqui. Alugada no segundo andar de uma mercearia. Para chegar lá, tínhamos que subir as escadas dos fundos, né, do edifício. E sentimos o forte cheiro, né, dos aromas das mercadorias estocadas. Então já começou por aí. Ele estava com expectativa, e ele falou, vixe, já está começando dando errado aqui, né? E quando as reuniões sacramental começou, pensei que minha amiga, passando por aquela experiência pela primeira vez, e não pude deixar de reparar nas coisas que me deixaram um pouco encabulado. As pessoas cantando, por exemplo, não eram exatamente o coro do tabernáculo. As crianças inquietas, barulhentas, podiam ser ouvidas durante o sacramento. Os oradores fizeram o seu melhor, mas eles não eram muito hábeis em falar ao público. Senti-me desconfortável durante as reuniões, esperando que talvez a reunião dominical fosse melhor, mas não foi. Durante toda a manhã, eu me preocupei com as coisas que minha amiga deveria estar pensando sobre aquela igreja a qual havíamos levado ela. Mais tarde, quando voltamos para casa, eu me virei para conversar com a nossa amiga. Eu queria explicar que aquela era apenas um ramo pequeno e que não representava a igreja como um todo. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela falou: "Que lindo!" Fiquei sem fala, né, quando ela disse que lindo, né? Ele estava com uma perspectiva, né? Acabou sendo frustrado naquilo e achou que foi um fiasco ter levado ela na reunião naquele dia pelas coisas que aconteceram ali. Mas quando ele foi falar para ela, né? Aquela é apenas um ramo pequeno, tá bom? Então, aí ela falou que lindo, né? E aí ela continuou, né? Ele ficou pasmo, né, com isso, né? Ele ficou sem fala. Ela continuou dizendo: fiquei muito impressionada com a maneira com que as pessoas tratam umas às outras em sua igreja. Elas parecem ter histórias de vida muito diferentes. Ainda assim, ficou claro que amam umas às outras genuinamente. É assim que imagina a Igreja de Cristo, que gostaria que a Igreja de Cristo fosse. Bem rapidamente, me arrependi daquela minha atitude crítica. Eu estava esperando uma reunião perfeita para minha amiga ficasse impressionada. Mas o que os membros daquele ramo tinham a oferecer de todo o coração e o espírito perfeito de amor, bondade, paciência e compaixão. Olha que lindo. Eu amei esse discurso do Uftidor, né, na conferência. Até porque, né, a gente às vezes pega, né, é normal da gente comparar. E às vezes a gente compara nossas reuniões da igreja com outras reuniões em outras religiões, que tem um pastor ali que está somente naquele ofício fazendo ali, né, que recebe um salário para pregar o evangelho. Então ele vive daquilo e ele estuda para fazer aquilo. Então, um discurso de um pastor desse é muito mais elaborado, né, tem muito mais
técnicas, né? Entende do hebraico, faz um estudo muito forte sobre aquilo. Então, é um orador muito bom, né? E aí, as pessoas fazendo essa comparação, né? Se for comparar com a nossa igreja, conforme falou aqui, são pessoas normais, membros normais que são chamados lá para serem oradores, para compartilhar seu testemunho, tá bom? Então não dá para esperar muita coisa nesse sentido, em questão de conhecimento. Eles fazem o seu melhor e vão se aperfeiçoando. Na igreja de Cristo, não é uma pessoa pregando para todos os mundos ouvir. Todos são convidados, tá bom? Para se aperfeiçoar, são desafiados a prestar o testemunho, são desafiados ali a dar aula. Então, todos são convidados. Eu acho muito interessante isso na Igreja de Cristo, que todos devem crescer e se aperfeiçoar, né? Não somente chegar lá na igreja, ouvir a palavra e vir embora, mas todos são convidados a participar e cada domingo é chamado pessoas diferentes para ser os oradores ali. Eu acho isso muito interessante na Igreja de Jesus Cristo e eu amo, na verdade, isso. Mas algumas pessoas ficam se sentindo inadequadas, assim como o presidente Uftidor, né? Ele se sentiu, né? Falou, nossa, né? Por mais que as pessoas se esforçaram, mas não foram boas, não eram muito boas em falar em público, né? E normal isso. O importante é que a amiga dele sentiu o espírito. Vou finalizar essa mensagem com 2 comentários aqui que eu amei no YouTube aqui, tá bom? Um deles é da Fátima Belém, ela compartilha aqui, a Fátima Belém, eu chamo ela de mãezinha do coração também, é uma das minhas mães do coração aqui. A Fátima Belém, ela compartilha que a primeira vez que ela foi na igreja, né, foi a reunião de jejum e testemunho, que ela amou a reunião, ela se sentiu muito bem-vinda, e ela compartilha que não só nessa ala ela morou, mas depois ela se mudou para outras alas, e todas as alas ela foi muito bem recepcionada e as pessoas, sabe? Também ela facilita, né? Eu conheço a Fátima Belém, ela é muito dada, conversa bastante, é muito fácil fazer amizade com pessoas assim. Então nós também devemos nos esforçar para fazer com aquelas pessoas que é mais tímida, que senta no fundo, possamos conversar com essas pessoas, chamar junto, né? Então isso é importante, tá bom? Então gratidão pelo comentário aqui, Fátima Belém. E o outro comentário aqui, ó, é da Cristina Cordeiro. Eu amei o comentário dela. Ela falou assim, ó: é possível sentir o Espírito Santo nas reuniões da igreja. Amo chegar antes, cumprimentar os irmãos com a atenção e sentar-se no sacramental para meditar por alguns instantes. Daí para frente, tudo fica mais claro e sagrado. Desse jeito fica fácil mesmo, né? Chegar adiantado. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Chegar adiantado na reunião, cumprimentar as pessoas. Eu acho que tudo isso já prepara uma atmosfera para que o Espírito possa reinar ali, tá bom? Então faça aí como a Cristina aqui, né? Como a Cristiana Cordeiro. Chega antes, cumprimenta as pessoas, faça daquele local um local sagrado. E aí sim vai sentir a presença do Espírito, tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos hoje, né, do versículo 3 ao versículo 6 aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.